Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 152. Eu sou o Felipe Bonzumen e eu acho que eu não tenho mais nada pra falar desse time, Sidney. Fala, Felipe, fala, galera. É difícil estar aqui hoje pra falar desse jogo, porque que facada no coração aquele final, cara. Com todos os defeitos que essa partida tinha, aquele final acho que nem o mais pessimista acreditava e realmente foi difícil de engolir. Eu tô irritado até agora, é o que você falou, eu não tô nem afim de falar disso tudo, porque que vergonha que foi esse jogo, cara. Bom, antes da gente entrar no assunto, tem coisa boa pra falar, que é da Super Ingressos, nossa parceiraça desde o ano passado, que se você ainda tá pensando em ir para os Estados Unidos, vai estar por lá, de repente quer assistir um jogo de playoffs, Super Ingressos já tá com esquema para comprar jogos para os playoffs. Se você tem coragem de gastar R$1 com esse time dos Patriots, vá e compra pela Super Ingressos, que super parceiro nosso e garantia 100%, né, Sidney? Nenhum problema com eles, tudo certinho, tudo bonitinho, carimbo de aprovado pela gente, né? A gente só escuta elogios da galera que usa Super Ingressos. E se você pretende ver um jogo lá, não ouse pensar em deixar para a última hora, principalmente se for de playoffs. Compre com antecedência, compre o mais rápido possível, porque é difícil achar ingresso para certos jogos, e jogo de pós-temporada os preços sobem porque a procura aumenta muito, então quanto mais você demorar para comprar, mais difícil vai ser de conseguir. Pois é, e mesmo que você não se vá para os Estados Unidos, não tá pensando em ver NFL, eles têm ingresso para um monte de coisa também, NBA, UFC, por exemplo, hockey, tudo que for evento, até show de música tem, né, Sidney? Se você quiser ir lá, tem um artista que você gosta, dá para comprar pela Super Ingresso também, que eles têm ingresso para tudo, até Holiday, No Nice, aquelas maluquice lá, Monster Jam, qualquer coisa que você quiser assistir nos Estados Unidos, Super Ingresso tem ingresso, né? É divertido você ficar só no site deles, folheando lá, digamos assim, pra ver a quantidade de eventos que eles vendem, cara, ingresso. É incrível, o que você imaginar tem lá. Então é isso aí, se for para os Estados Unidos, quer ver playoffs ou não, quer assistir qualquer coisa, pode ir na Super Ingresso, que tem o nosso carimbo aí de aprovado, já há 2 anos, nosso parceiro, e eu mesmo, Felipe, já comprei coisa com a Super Ingresso e aprovo que dá certíssimo. Bom, vamos lá, vamos tentar desenrolar um pouco de tudo que aconteceu nesse jogo. Um jogo que era importante, né, Sidney, ter vencido, porque foi uma semana macabra na NFL, um monte de time que você achava que ia ganhar, não ganhou. Por mais que fosse nos trancos e barrancos, seria importante pra gente na disputa aí na AFC em si, ter vencido, mesmo que, como eu disse, aos trancos e barrancos, teria sido bom pra gente, porque muitos outros times perdeu, o Texans perdeu, o Steelers perdeu, e não desgarrar tanto dos Chiefs, né? A vitória, se ela viesse, ela manteria a gente na cola dos Chiefs, né, pela primeira vaga, sonhando com a melhor campanha da AFC, e daria uma certa tranquilidade, uma certa folga com relação à segunda vaga, né? Estaria bem encaminhada a bye week nos playoffs. A gente deu muita sorte de Texas e Steelers terem perdido também. Eram jogos que se esperava, principalmente os Steelers, que vencessem essa partida. Então, assim, a gente teve sorte de a situação se manter para nós em relação à segunda colocação. Em relação à primeira, eu acho que só um desastre ter essa vaga do Kansas City Chiefs. E tudo indica que o caminho para o Super Bowl vai passar lá pelo Arrowhead Stadium. E vamos falar a verdade, para mim é até estranho os Patriots ainda terem a Seed 2, porque o futebol americano que a gente mostra esse ano
assim, tiveram anos que a gente realmente merecia, tal, mas esse ano não é futebol pra tá na Seed 2, né, cara? Além de tudo, a gente tá contando com a sorte, eu acho, porque tudo bem, foram 4 derrotas só, mas não teve um jogo que a gente falou assim, nossa, esse jogo os Patriots jogaram bem. Aquele negócio que você fala que todo ano tem um jogo que a gente joga mal, que tudo dá errado. Esse ano parece que um jogo que tudo deu certo e que a gente jogou bem, o resto tá um desastre, né, cara? Eu também tenho essa sensação que você tem de que a gente não está merecendo, na verdade, essa bye, né? Pelo que o time está apresentando em campo. E se você pensar direitinho, até algumas vitórias que a gente estava falando que os Patriots estavam inconstantes, né? Faziam um jogo muito bom, depois um jogo muito ruim. Se você for revisitar algumas vitórias aí que a gente contava como jogos bons e importantes, por exemplo, contra Green Bay Packers e Minnesota Vikings, você vê Packers e Vikings agora sofrendo na temporada. Os Packers praticamente eliminados dos playoffs e o Vikings aí sem conseguir vencer já algumas partidas. Então, assim, até essas vitórias que eu contava como um elogio a New England, já estou colocando um ponto de interrogação. Assim, é como se o time, à medida que a temporada está passando, ele vai minando a confiança da torcida. Assim, cada jogo... E a gente sempre viu que isso no final da temporada, nos últimos anos, chegava novembro, dezembro, era jogos bons dos Patriots, né? Só jogava mal quando poupava jogador no final, já classificado. Agora não, cada jogo você tá esperando, já tá em dezembro e a gente não vê aquela atuação assim que dá confiança pro playoffs. Até acho que é Thierry Neves, ele mandou pra gente, os Pats perderam para Jaguars, Detroit, Titans e Dolphins e venceram Texans, Chiefs, Bears e Vikings. O que perder para esses times inferiores, mas vencer times fortes e potenciais contenders de finais de conferência significaria? Na balança, qual pesaria mais? Pois aquele podcast que a gente faz sempre antes de tentar prever a tabela, parece que tá dando os jogos que a gente imaginaria que poderia perder, tá ganhando, e jogo que tinha que ganhar, tá perdendo, né, cara? Se você vê o que o Chicago Bears, por exemplo, fez contra o Los Angeles Rams no último domingo, você não entende como o New England venceu esse time lá em Chicago, né? Porque aquela defesa tá voando. A gente teve uma sorte que o Khalil Mack não estava 100%, mas é estranho, né? Os melhores times a gente tá fazendo jogos duros e os times teoricamente mais fracos a gente tá não só sofrendo, mas jogando mal. Uma coisa que eu sinto, assim, eu tava até... pensando lá em casa, assim, tipo, depois disso tudo e tal, porque esse ano tá meio que assim, tipo, a gente perdeu pros Lions, aí era, não, é aquela derrota vai dar um chacoalhão em todo mundo e agora vai. Aí perde dos Jaguars. Mas é os Jaguars, time forte, tem uma defesa forte, vai dar um chacoalhão e agora vai. Aí tem aquele jogo que fez nada contra Buffalo, ganhou, mas ganhou daquele jeito, naquele Monday Night absurdo, ridículo também. Aí veio a derrota vergonhosa pros Titans. Aí era, não, agora vem a bye week, essa derrota aí com os Titans, a gente viu que não tá tudo errado e vai arrumar. É mais uma agora vem a derrota pra Miami, agora a gente vai arrumar tudo. Parece que não tem muito mais o que fazer, né? Até saiu uma manchete dizendo que essa derrota do jeito que foi, com aquela jogada ridícula no final, ia servir pra unir o time, né? Criar uma carapuça lá ao redor do time, assim, uma carcaça de endurecer o time realmente, como eles falam. Aquele jogo que todo ano tem, que você fala, não, esse jogo o Belichick vai pegar, vai descascar os caras, isso aí vai mudar o time. Já se tornou 5 jogos esse ano e a gente não consegue ver isso dar resultado. Então é isso que eu começo a questionar. Quando é que esse time vai aparecer? Será que ele vai aparecer? Faltam 3 rodadas e até agora a gente não viu. Eu acho que não vai aparecer, cara, sinceramente. De verdade, eu já tô achando assim, tá tão frequente esses problemas, coisas malucas que a gente vai falar mais aqui no programa, que parece que não chegou no teto e é isso aí, não tem muito o que fazer. Esse time, Cid, não tem identidade. Como a gente já viu os Patriots terem vários problemas nos outros anos, mas assim, você sabia que não, esse ataque é um ataque que passa a bola. Então pode não ter jogo corrido, pode o Brady estar apanhando, mas esse ataque passa a bola. Ou essa defesa rouba a bola como ninguém e no pior dos problemas vai lá, pega a bola hora que precisa e dá pro ataque, o ataque vai e completa. Esse ano não tem, cara. Lembra que eu falei nos programas atrás que pra mim um dos problemas da defesa
é que eles estão tendo que meio que fazer todo mundo de coringa, um tem que cobrir um problema do outro. Eu tô achando que é pro time inteiro isso, Sidney. Parece que assim, acham um problema uma semana, aí fazem umas mudanças pra cobrir aquele problema, só que a hora que cobre aquele problema aparece outro, sabe? Não tem assim, da onde puxa sobra de outro lado, sabe? E cada semana é um vilão diferente. O vilão da vez agora é a defesa terrestre, né? Então, aí tá todo mundo. Já vi muita gente falando que se resolver o problema da defesa terrestre, vai resolver o problema do time. Aí, sei lá, semana que vem a defesa terrestre funciona e não funciona a secundária. E não precisa nem pensar no futuro, porque teve jogo que o passe funcionou e não teve corrida. Aí a hora que o Michel voltar, aí vai funcionar. Aí vinha jogo que a corrida funcionava e não tinha passe nenhum. Teve jogo que, por exemplo, a gente tinha o problema do pass rush, absurdo. Fizeram aquelas trocas lá, tiraram o Shelton, o pass rush melhorou nas 2 últimas semanas. Só que a corrida despencou. Até em special teams, quando consegue fazer 2 bloqueios num jogo de punch, os caras vão lá e não conseguem fazer field goal e extra point. É inacreditável, cara. Uma coisa abre problema pra outra. A hora que você puxa pra resolver uma, você acha um outro problema. Isso que você falou de identidade, até times dos Patriots que eu considero inferiores a esse tecnicamente, tinham mais identidade. Se você lembrar daquele time de 2013, quando houve aquela remodelação completa do ataque, o coitado do Brady estava lançando para Campbell Tompkins, Josh Boyce e Aaron Dobson, a defesa subiu de nível, manteve o time competitivo. A gente sabia que os Patriots não iam anotar 30 pontos por jogo, mas a gente tinha uma defesa boa, e o ataque conseguia lá seus 20 e poucos pontos e conseguiu vencer vários jogos naquela temporada. Esse ano não, você não consegue dizer, o ponto forte é esse, o ponto fraco é aquele. Como você falou, nesse jogo do Miami, o ataque aéreo funcionou muito bem, um dos melhores jogos do ataque aéreo no ano. E o Sonny Michel não conseguiu fazer nada. A OL que a gente tanto elogia não conseguiu fazer nada pro jogo terrestre. Então, assim, o time não consegue se completar. Dentro disso tudo, o Márcio Pamplona mandou pra gente aqui, ó. Se Danny Shelton teve sua ausência refletida na facilidade do jogo corrido dos Dolphins. Falei agora há pouco aqui e realmente a gente viu o Shelton ser health scratch nas 2 últimas semanas. Health scratch, para quem não sabe, é quando eles optam por o jogador não deixar ele ativo, não porque ele está machucado, simplesmente por uma questão técnica. E nas 2 últimas semanas a gente viu os Patriots terem muito problema no jogo corrido. Pra você ter uma noção, a média subiu nessas duas últimas semanas. A média de 8,4 jardas por corrida. Só pode rir quando eu falo um negócio desse. 8,4 jardas por corrida nas 2 últimas semanas, e a gente não tinha o Shelton ali. Ao contrário, pro outro lado, melhorou o pass rush. A gente até falou na semana passada, naquele jogo do Vikings, que a gente viu uma defesa um pouco diferente, um pass rush um pouco diferente, com os caras de pé ali. Que é até uma coisa que eu queria ver se eles iam repetir agora, e não repetiram. A única coisa que repetiram foi o Shelton não estar ali. O Shelton não estava fazendo a melhor temporada da vida dele, mas é estranho, né? Não dá pra falar que é muita coincidência você tirar o cara e o time perder muitas jardas e virar um 8,4 jardas de média cada vez que os caras correm, né? Eu considero assim, o Shelton uma das grandes decepções dessa temporada dos Patriots, principalmente pelo que ele gerou de expectativa em mim. Eu acho que você também, eu lembro a gente falar na temporada aqui, elogiando muito o Danny Shelton, que ele estava segurando 2 caras da OL, fechando o gap na pré-temporada. Na temporada ele não conseguiu, né? Até nos jogos que ele estava ativo, você via ele participando cada vez menos, perdendo lugar para o Lawrence Guy, para o Malcolm Brown e para o Adam Butler. Então, assim, dito isto, que eu considero ele uma decepção, quem é que os Patriots tinham ontem para tentar mudar alguma coisa na DLs, quando começou a dar errado? Quando o Belichick olhava para o banco lá, quem é que tinha? Não tinha ninguém. Tinha o Malcolm Brown, o Adam Butler, que é mais um pass rusher pelo interior do que um cara para fechar gap, e tinha o Lawrence Guy. Então Brown e Guy tiveram um número de snaps altíssimo, porque não tinha quem rodar com eles. Então cadê o Danny Shelton? Tudo bem, concordo que não é a melhor temporada dele, mas você tinha uma opção ali no banco para usar um cara dessa função. É como você começar a levar passe toda hora na secundária e não ter um corner no banco para tentar mudar, ou um safety. Então a falta de não tê-lo como opção eu achei um problema. E outro problema que eu achei que culminou nesse jogo terrestre dos Dolphins
foi uma bela de uma queda de produção do Elandon Roberts. A gente falou dele recentemente aqui, teve até post no site, elogiando que ele melhorou esse ano, que ele estava, o Bill Belichick falou que ele estava estudando mais, estava com mais rapidez para identificar as jogadas. O Roberts voltou a tirar no gap errado, como ele fazia no passado, errando feio o gap, deixando um buraco para o running back correr várias vezes nesse jogo contra o Dolphins. Então foi um jogo de decaída mesmo assim do Roberts, que também contribuiu para isso. E uma coisa que para mim mostra bastante essa questão do Shelton é que as corridas estão saindo pelo meio. A gente sempre falou aqui do problema de cuidar do edge, das corridas sempre acontecerem por fora, e ainda era um problema esse ano. Aí sai o Shelton e as corridas passam a acontecer no meio, uma atrás da outra. Então assim, o Shelton pode não estar sendo o cara que vai lá, joga o L no chão e faz um tackle for loss, mas o cara é gigante, então atrapalhava bastante. Pra mim ficou bem claro depois dessas 2 semanas o quanto ele ali atrapalha as corridas acontecerem no meio. Esse negócio que você falou do Roberts, pra mim o Roberts melhorando, ele precisa melhorar muito ainda pra ele ser um jogador bom, pra falar a verdade assim. Ele sempre foi ruim, mas quando ele melhora, ele fica mais perto do razoável, mas não chegou no razoável ainda. A corrida do Bolden, o touchdown dele, é uma sequência de absurdo, porque corre ali no guard, o guard pega o guy, o Roberts criam 2 gaps na hora da jogada, um gap no meio e um gap do lado. O Roberts fica olhando no do meio, a hora que ele vê não dá tempo dele chegar no gap que o Bolden passou. Nisso ele já atrapalha o Hightower de ir, e aí vem o nosso querido Duron Harmon e não consegue acertar o ângulo para fazer o tackle e perde o Brandon Bolden. Sei lá, cara, é tanto problema aí, é problema na linha de defesa, é problema nos linebackers e problema nos safeties, que não tem nem como falar de um jogador só, né? Vamos entrar mais nas situações do jogo que a gente viu acontecer, pra gente falar de algumas coisas aqui. Várias pessoas estão querendo que a gente fale do Gostkowski novamente, lógico, né? Tava demorando. Tio Bill Pistola, Bernardo de Albuquerque, Vinícius Chatão, Diego Mateus, muita gente quer que a gente fale do Gostkowski. Vou puxar aqui pelo tio Bill Pistola aqui, que representa todo mundo, e o nome dele representa também muita gente nesse momento. O quão correta vocês acham que seria a demissão do Gostkowski? Gostkowski, se direm que mais uma vez errou um extra point e um field goal. Se eu não me engano, essa foi a 2ª vez na carreira dele que ele errou um extra point e um field goal. Até então ele vinha sendo um dos melhores kickers da temporada. Acho que a gente até tinha falado disso, e aí vem esse erro mais uma vez, né, meu? Cara, é difícil falar do Gostkowski, né? Porque quando você olha pros números dele, em comparação com os demais kickers da NFL, ele tá no topo, né? Tá lá em cima. Um dos melhores kickers da NFL, sem dúvida. Só que não tem como você esquecer, se você não consegue se dissociar o Gostkowski dessa imagem de errar em jogos apertados, em jogos decididos por poucos pontos. Então, como até o Bernardo falou aqui, desde daquele jogo na final da conferência de 2015 lá em Denver, né, que acho que dali realmente começou a ficar mais evidente isso. Ele começou a errar extra points ou field goals, ou os dois no caso, em jogos que ou os Patriots perdem ou os Patriots ganham por muito pouco. Então, assim, que fez muita diferença o erro, que o erro pesou bastante. Então, quando a gente ganha por 35-14, ninguém liga para um erro de extra point do Gostkowski. Mas ele erra em jogos que a gente perde por 3 pontos, perde por 1 ponto. Ele obriga a gente a fazer conversão de 2 pontos, como foi no Super Bowl contra o Atlanta Falcons, por exemplo. Então, por serem jogos assim complicados, ou vencidos por poucos pontos, ou perdidos pelos Patriots, esses erros têm um peso muito grande, e isso gera uma insatisfação incrível na torcida. Agora eu pergunto, tirar o Gostkowski para trazer quem, né? Exato. Saia um pouquinho dos Patriots e dê uma olhada para a situação de kickers no resto da NFL. Tem time que tem 3, 4 kickers durante uma temporada, porque não consegue achar um kicker confiável. Alguns kickers passaram anos fazendo sucesso, como o Dan Bailey, por exemplo, mudam de time e agora começam a errar pra caramba. Então, assim, quem seria a pessoa que viria pro Gostkowski e seria melhor do que o Gostkowski? Então, assim, até que a gente consiga responder essa pergunta, encontre o nome, e a minha resposta é não troca o Gostkowski. Eu também, é bem isso que você falou, bem o que eu penso, assim, vai trocar, vamos dizer, o ruim pelo pior? Não é nem essa questão, hein?
Mas vamos dizer, vai trocar o ruim pelo pior? Não vai adiantar nada. O cara, tudo bem, o cara erra nesses momentos, igual ele errou, mas foi o que o Sidney falou, ele tem um dos melhores números da liga. Você vai trazer um cara que é mais instável ainda, e aí, vai ficar trocando até quando? E outra, já teve momentos que a culpa foi do Gostkowski, mas pra mim nesse jogo a culpa não é do Gostkowski. Não é. Num jogo onde o Brady não consegue trabalhar o relógio para dar o chute dele, do Gostkowski fazer. Num jogo onde o Brady tem o Hogan sozinho na endzone e erra o passe para cima e não anota o touchdown. No jogo onde a defesa não consegue parar um Brandon Bolden que fez 2 corridas no jogo e é o terceiro, quarto running back, ou dá 200 mil jardas pro Frank Gore que tem 183 anos... A culpa não é só do Gostkowski. Ele errou, não tem que errar. Não tô vindo aqui falar que, tipo, tadinho do Gostkowski, deixa ele errar. Pelo contrário. Mas em falar que a culpa é do Gostkowski, não é, cara. Na fila da culpa tem mais gente na frente do Gostkowski. E aí é onde eu entro. Pra mim, esse jogo é comissão técnica. Pra mim, a comissão técnica fez muita bobagem. Aliás, não é nem nesse jogo. A gente já vem falando mal deles em várias semanas aqui, batendo neles. Mas pra mim tem muito da comissão técnica nesse jogo. A tal da jogada lá. Vamos falar dela. A última jogada que transformou tudo no caos. Eu tenho aqui, ó. Primeiro vamos passar quem que eram os jogadores que estavam na jogada. Era o Butler, o Claiborne, o Flowers... e o Van Noy lá na frente. Aí tinha o Jason McCourty, o Gilmore, o Jonathan Jones, o J.C. Jackson, Duron Harmon e o Patrick Chung. E tinha o Gronkowski. Essa é outra coisa que eu vi muita gente falar do porquê estar o Gronkowski lá. Acho que a gente tem que dividir em 2 questões aí, Sidney. Uma que não é a primeira vez que eles colocam o Gronkowski em situações assim. Porque tem não é nem uma posição, tem uma nomenclatura que eles falam que é o jumper. Que é em jogadas que o time vai fazer Hail Mary, você põe um jogador que pula bem e que consegue, tipo, ir na bola. Então, normalmente, é um jogador do ataque. Normalmente, no nosso caso, é o Gronk. Não é a primeira vez, a gente já viu várias vezes eles colocarem o Gronk. E esse ano, o Gronk estava machucado, já foi o Josh Gordon também fazer isso. Então, não é completamente estranho estar o Gronk lá. O que é estranho para mim, e é estranho estar o Gronk lá, Sidney, é que não era uma situação 100% de Hail Mary. Os caras estavam na linha de 30. Provavelmente o Tannehill não tem braço para mandar na end zone nesse caso. Aí que é estranho estar o Gronkowski lá nessa situação, sabe? Cara, na verdade, assim, eu não digo nem que eu vou além, não era 100% de Hail Mary. Eu acho que era quase nula a chance de Hail Mary. Eu acho que o que faltou ao Bill Belichick e o Brian Flores ali era identificar a posição de campo. Eles deviam ter olhado e falaram qual é a possibilidade do Tannehill jogar essa bola na end zone. Contando que o Tannehill estava com o pé inchado, sem mobilidade nenhuma, ou seja, a movimentação dele de ir pra frente para lançar não estava comprometida, então assim, a chance era 0 de essa bola chegar na endzone. Então você coloca o Gronk numa bola, como o Felipe falou, coloca um cara que é o jumper, numa bola que não vai ter jump para ele fazer, e tira do time o Devin McCourty, que é um dos melhores tacleadores desse time, em jogadas de campo aberto. Talvez ele seja o melhor tacleador do time dos Patriots, ou seja, uma jogada dessa que vem, os caras jogando passe lateral, passe para trás, você precisa de um cara que faça tackle em campo aberto, que não erre ângulo. E um dos mais velozes, né? Isso, dos mais velozes, que dificilmente erra tackle, tem bons ângulos, porque é safety, ou seja, ele está acostumado a estar lá atrás, vendo a jogada de frente e tendo que interceptar o ângulo do corredor. Então, assim, foi uma sucessão de decisões muito infelizes da comissão técnica. Erraram na identificação da jogada, erraram no jogador que colocaram lá. Não, mesmo que colocassem o Gronk, não tinha como o Devin McCourty não estar nessa jogada. Eu não entendo porque ele não estava. Então, assim, faltou... Eu não sei o que se passou na cabeça dos caras lá. Acharam que o jogo estava ganho, não tiveram concentração suficiente, o Brian Flores e o Belichick, eu não sei. Mas que foi uma sucessão de erros incrível. E aí, fora isso tudo, acontece a jogada, você vê os caras
Parece que nem com vontade de taclear os caras estavam. Tem dois erros de jogadores ali que eu achei talvez os piores. Todo mundo errou ali, né? O Gilmore ficou do outro lado do campo. Mas vamos lá. Primeiro cara que vai na bola é Jonathan Jones. 7 segundos no relógio, sem timeouts para Miami. Ele vai e pula para tentar interceptar o passe. Cara, deixa o recebedor pegar a bola, faz o tackle, acabou o jogo. Vai na perna, né? Abraça a perna do cara e para a jogada, acabou o jogo. Isso é situational football. Você tem que entender o momento e o lugar. O cara é profissional, cara. Então, assim, deixa o cara receber a bola antes do meio campo e derruba o cara, acabou o jogo. Beleza, tentou interceptar, errou o tackle, passou. Depois, o J.C. Jackson vai a 10 km por hora, porque ele fica esperando que, eu não sei se era o Van Noy ou era outro cara, ele fica olhando como que diz, vai, faz o tackle aí que eu tô aqui acompanhando. O J.C. Jackson, ele acompanha a jogada quase andando, em vez de ir com tudo para tentar matar o jogo. Então, assim, os jogadores não acreditavam que essa jogada tinha chance de possibilidade e ficaram pensando, não, alguém vai derrubar. E eu ponho um terceiro problema aí, que é depois que ele passa e o Van Noy não consegue derrubar e aí ele começa já a chegar perto do negócio, o Duron Harmon tá quase que de frente pra ele e sabe que do lado dele tem o Gronkowski. E por que o Duron Harmon vai e não avança também? Cara, pô. Aí o cara me dá a volta, faz o Gronkowski passar aquela vergonha que foi. Ele tentando correr, foi pior do que ver o Brady correr, o Gronk tentando correr. Ele tropeçou ainda. Totalmente torto ali. E dá no que dá. Deixa eu só falar uma coisinha, sendo um pouquinho advogado do diabo, nesse negócio que você falou do Gilmore tá do outro lado e não vir ajudar. Eu entendo aí. Eu acho que aí até uma orientação nesse tipo de jogada. Por quê? Aí entra muito, quase que não vira mais futebol americano, é basicamente um jogo de rugby, naquele momento que os caras podem passar para trás. E se alguém que gosta de assistir rugby e já jogou rugby na vida, sabe que se tem uma coisa que você não faz é abandonar o seu lado. Porque se você abandona o seu lado e os caras viram a bola, aí a culpa é sua, entendeu? Então, assim, você tem que manter uma linha. Por isso que quando você vê no jogo de rugby, a linha sempre tá feita a linha ali, que é pra se os caras mexerem essa bola e a bola for pro outro lado, ter gente lá ainda pra fazer o teco. Então eu acho que o pessoal do outro lado, a culpa é menor do que nesse caso, mas assim, sendo bem específico, trazendo uma técnica de rugby, uma estratégia de rugby pro negócio. Mas que foi nossa senhora, uma atrás da outra ali, foi vergonhoso. E antes da gente mudar de assunto, assim, passar para outro assunto, né? Voltando um pouquinho no que a gente já falou, naquela sucessão de erros também bizarros no final do segundo quarto, né? Que a gente tinha 3 pontos garantidos depois de mais um punt bloqueado, e o senhor Tom Brady aceita um sec, deixa o cronômetro acabar. Depois do jogo, o Brady falou que achou que os Patriots tinham um timeout. Quando a coisa é ruim, até o melhor quarterback da história da NFL comete erros primários, né? Porque o quarterback tem que saber quanto tempo falta no relógio, o quarterback tem que saber quanto tempo falta no play clock, o quarterback tem que saber quantos timeouts o time tem. É inadmissível qualquer quarterback da NFL errar a conta de timeouts. Ele não pode errar, ele não tem esse direito. E quando você olha para um cara feito o Brady, cara, o cara mais experiente, mais vencedor do mundo nessa posição, não era uma situação que tivesse tão desesperadora, não era o fim do jogo, assim, o jogo estava apertado, mas assim, os Patriots estavam bem no ataque e tal, o Brady jogando muito até então, e o cara tem uma pane dessa, cara. Isso que eu ia falar, vou usar o que você puxou aí para eu falar antes disso. Eu achei, até então, que o Brady estava muito bem no jogo. Até achei o Brady diferente nesse jogo. Ele tava. O passe tava. Cara, ele só tava soltando foguete no jogo inteiro. Não tinha passezinho mais ou menos. Era tipo, se vira pra pegar essa bola aí, porque ela vai forte. Uma atrás da outra. Com 3 touchdowns já, tava animal. Aí vem esse negócio que é muito o que você falou. Como é que você vai aceitar que o Brady ache que tem um timeout ainda sem ter? Antes disso, a jogada anterior, como é que o cara vai e me erra aquele passe pro Hogan que tá sozinho na endzone? Falei disso, volto a falar. Ou então, por que ele antes de se jogar no chão, por que ele não soltou aquela mesma bola que ele soltou pro Hogan, que era impossível o Joaquim pegar? Soltava lá e não ia ter falta, não ia ter nada, ia parar o relógio. É esse negócio que a gente tá vendo dele, né, Sidney? Que a gente falou 1 milhão de vezes já. Ele tá com esse negócio de se jogar no chão que é muito estranho também, né?
Duas coisas que estão me incomodando um pouquinho. Isso de jogar no chão, né? A gente até, pra ser justo com ele, a gente viu jogadas nesse jogo que ele teve uma movimentação muito boa de pocket, como é a característica dele, né? Aquele passinho pra direita ou pra esquerda pra se livrar da pressão e ganhar um segundo ou dois ali, ele fez bem isso. Mas tem hora que ele se joga no chão quando ele acha que o cara tá perto e às vezes o cara nem tá. E outra coisa que o Brady tá fazendo, que eu não lembro dele ter feito tanto, quando os Patriots chamam uma jogada de screen pro running back e a jogada não se desenvolve logo no começo como ele pensa, ele joga a bola no pé do cara, ele perde o down. Ele não, é como se não tivesse uma segunda opção, uma segunda leitura quando é screens. Se for screen e o linebacker lê o running back, foi pra cima do running back, não sei se você percebeu isso, ele joga a bola no pé do running back num segundo que a bola tá na mão dele. Sim. E não tem segunda opção. E é de um jeito tão absurdo que parece até que é uma criança mimada do jeito que ele faz. Parece até que ele fica bravo e faz, não quero mais, assim não dá. Cara, teve contra o Vikings, logo depois que ele fez isso, o Belichick chamou ele pra perguntar: o que foi isso aí, cara? Por que você jogou a bola fora? Tudo bem, se aquele screen tá comprometido, o linebacker foi atrás do running back, será que na chamada lá não tem nenhuma segunda opção? Um outro cara com alguma rota que ele possa tentar? Assim, não deu certo o screen, desiste. Ou solta a bola pra fora. O Julian Pierini mandou pra gente aqui, ó. Depois de boas partidas, o jogo corrido foi o maior problema nos dois lados da bola. Com certeza, né, Sidney? Falamos até bastante já desse jogo corrido, mas assim, uma coisa que me ficou bastante clara e me preocupou bastante foi como essa defesa que sofre com corridas tá até ajudando o ataque adversário a criar uma estratégia que às vezes nem era a estratégia que os caras imaginavam. Eu tenho uma estatística aqui interessante, um número interessante, que até o jogo anterior a esse, os Dolphins tinham 32,8% de conversão de third down de média até então. Foram só 14 nesse jogo contra os Patriots. Foi uma das únicas coisas boas que essa defesa fez, foi esse número de 14% só de third down para os Dolphins. Mas, Sidney, a gente tem que ler esse número melhor, porque não é que eles tentaram várias vezes e a defesa parou. É que nem precisou, né? É isso que eu falei, tá gerando uma estratégia pro time adversário que a corrida no primeiro down tá sendo já basicamente o first down, né? Esse número ele engana, porque na verdade essa conversão do Dolphins realmente foi baixa, mas eles tiveram poucos third downs, poucas jogadas de terceira descida, né? Pra você ter uma ideia, os Patriots tiveram 16 jogadas de terceira descida na partida, os Dolphins tiveram 7, né? Converteram 1 de 7. E os Dolphins tiveram drives que eles praticamente só tiveram first down. Primeira jogada, first down. Segunda jogada, first down, touchdown. Eu separei aqui rapidamente 4 campanhas dos Dolphins que teve jogadas de 15, 13 e 36 jardas. Outra campanha, 21 e 54 jardas. Outra campanha, 43, 10 e 11. Outra campanha, 16, 24 e 23. Ou seja, os Patriots cederam campanhas curtas para os Dolphins de muitas jardas e poucas jogadas. Era um passe 16 jardas, outra corrida 20 jardas, outro passe 30 jardas, touchdown Miami. Então a defesa não chegou nem a impor dificuldades de conversão para o Dolphins. Converteram pouco, converteram, mas tiveram poucos, nem precisaram disso. E como eu disse, gera uma estratégia para o outro time, né? Você corre, como a gente falou na hora que a gente estava falando do Shelton, 8,2 jardas de média. É muito mais do que meio first down, é basicamente o first down inteiro. Você fez 8,2 jardas, você faz mais uma corridinha de 2, 3, sem precisar se matar, ou um passe, first down, não chega no terceiro. E uma coisa que me preocupa um pouco, Sidney, esses próximos jogos, Steelers tem ali um cara que é um bom running back, mas que tudo indica que não vai jogar contra a gente. O meu medo é a gente dar aquela mascarada que a gente sempre fala aqui nesses próximos jogos, ser melhor essa defesa contra a corrida, mas não porque a gente vai ser melhor, talvez porque os times que a gente vai enfrentar não consigam correr tão bem. E aí a hora que chegar nos playoffs isso escancarar absurdamente, porque não tem como, nos playoffs a gente vai pegar um running back bom pra qualquer lado que a gente olhe, né? Se os Steelers realmente tiverem a ser o corner, vai ser muito, muito bom pra nós, e pode dar uma mascarada realmente. E você olha para o cenário da AFC,
Você pode pegar o próprio Steelers mais pra frente com completo, né, de running back. Você pode pegar o Chargers com o Melvin Gordon, e tá voando essa temporada. O Chiefs perdeu o Kareem Hunter, mas ainda tem o Spencer Ware, que é muito bom também. Então, assim, faz medo, cara. Dá medo de você agora fazer 3 jogos razoáveis e achar que consertou a defesa terrestre para ser exposto nos playoffs, como a gente foi exposto em 2009, naquele wildcard contra o Baltimore Ravens, que o Ray Rice, primeira corrida dele, 80 jardas, touchdown, já mostrou que ia passar por cima. Então, tenho esse receio realmente. E uma outra coisa do outro lado que eu achei, assim, tô achando até um pouco estranho, parece que estão usando menos o White, né, Sidney? Você pega, por exemplo, o primeiro jogo contra a Miami lá na semana 4, o White teve 8 corridas para 44 jardas, 8 recepções para 68 jardas e 2 touchdowns, 1 corrido e 1 recebido. Desse jogo, ele teve 4 corridas para 13 e teve 2 passes, 2 recepções para 15, sem nenhum touchdown. A gente já falou tanto do James White ser um dos caras mais importantes, parece que esqueceram um pouco dele, né? Eu entendo assim que eles quiseram dar uma diminuída na carga de trabalho do White com a volta do Rex Burkhead, né, que voltou de lesão. Eu até entendo que o White estava correndo muito, estava se expondo bastante. Você tem um cara bom no lugar, você pode revezar. Agora, revezar, não deixar o Burkhead jogando e tirar o White de campo. Então, ainda mais num jogo desse, num jogo difícil, importante, você precisando vencer até para garantir a divisão. Não entendo porque usaram tão pouco James White, cara. Eu até eu ri com um cara que comentou pra gente que, aliás, o cara lá nos Estados Unidos comentou que a melhor forma de você usar o Burkhead é deixar ele no banco assistindo o James White jogar. Eu não vou nem tão longe, assim, eu até gosto do Burkhead, mas o Burkhead não estava funcionando, isso ficou óbvio no começo do jogo. Ele tem números piores do que o White nesse jogo, 4 corridas para 2 jardas e 1 recepção para 3. Então, por que deixar ele tanto em campo e não usar o White, que é o melhor running back desse time no geral até aqui? Mas daí entra naquela história que uma coisa leva a outra, né? Por que deixa o Chris Hogan em campo com 0 recepções e não tenta o Dorsett? A gente vem falando aqui já 1 milhão de vezes. Aí volto de novo. Comissão técnica com umas decisões que não dá pra entender. Hora dos melhores e piores do jogo, Sidney. Temos que votar aqui, então, escolher um nome como melhor e um nome como pior, cada um de nós. Vamos começar pelos melhores, que eu acho que tá mais fácil de achar alguém, porque dos piores tem muita opção. Quem quer ser o melhor do jogo? Meu melhor do jogo é o Rob Gronkowski, nosso tight end, que fez seu melhor jogo na temporada para mim. Agarrou todas as 8 bolas que foram lançadas na direção dele, 107 jardas e 1 touchdown. Primeiro touchdown do Gronk na Red Zone esse ano. É até estranho você falar isso, né? A gente tá na semana 14 e o Gronk tem 1 touchdown na Red Zone nessa semana. Então, assim, fez um jogaço, voltou a ser aquele Gronk que a gente conhece. E a gente vai precisar dele porque tem muitos problemas nesse time e ele vai precisar estar na ponta dos cascos aí para ajudar a gente. Sem dúvida é um bom nome. Eu iria votar no Gronk também, mas pra gente não votar igual. Mas eu também escolheria o Gronk, porque e acho que além disso tudo, a gente viu o Gronk sendo importante na partida, né? Por exemplo, 3º down, mandando a bola nele e ele pegando. Aquele catch do touchdown, catch que não é qualquer um que faz. Então, com certeza, o Gronk teve um bom jogo e merece. Eu até votaria no Brady, que eu realmente achei que o Brady jogou muito bem. Eu gostei muito do Brady passando a bola. Achei que, como eu falei, só canhão, só foguete. Só que aquela cagada no relógio lá de achar que tem um timeout, isso pra mim, desculpa Brady, você não pode fazer isso, cara. Isso pra mim é coisa de quarterback que chegou esse ano e olha lá ainda. E também não gostei nem um pouco daquele passe errado pro Hogan. Acho que o Brady, a gente já falou bastante disso do Brady, tá errando vários passes, mas nessa hora, pra ir lá, o cara tá sozinho na endzone e você errar um passe desse, não dá pra você ser o melhor do jogo nesse tipo. Então eu vou votar no Trey Flowers, que pra mim fez mais um jogo bom. Dentro dessa defesa cheia de problemas, o Flowers fez 2 sacks, 2 QB hits e forçou um fumble. Acho que é o único jogador, Sidney, que realmente joga bem esse ano na defesa, né? A gente falou do Gilmore, que vem tendo ótimos números e tal, mas o Gilmore erra tackle, o Gilmore faz falta. O Flowers, eu acho que realmente na defesa é um cara que, a gente não tem o que falar dele, né? E eu acho mais impressionante ainda esse desempenho que o Flowers está tendo esse ano, porque você olha na DL dos Patriots,
não tem outro cara que divida a atenção da defesa, né? Um cara do nível dele que a defesa tem que se preocupar com os dois. Então a defesa olha, o ataque adversário, a OL olha, vê, diz, ó, a gente tem que segurar o Flowers, 2 caras em cima dele, ou então evitar que ele chegue, o resto se vira aí no mano a mano, porque não tem nenhum superstar. E com toda essa atenção, ele consegue ainda produzir bem todo o jogo. Então, assim, é incrível o que o Trey Flowers está fazendo nesse jogo. Tá subindo aí o valor dele, né? Dificultando a renovação para a próxima temporada. E vamos nos piores? Vou por mim, então. Começar comigo e depois eu passo para você. O pior jogador para mim não é jogador, é Bill Belichick. Para mim, todas essas decisões erradas, o que a gente falou ali da última jogada de colocar o Gronk numa situação que quase certeza que não ia ser Hail Mary, várias outras situações absurdas que a gente está vendo. Até vou usar esse jogo até como lavar a alma para outras bobeiras que ele fez em outros jogos. Acho que é um dos anos que eu vejo o Bill Belichick mais fazer bobeira, mais perder a mão do time, parece. Sinto que esse time psicologicamente tem hora que tá legal, tem hora que tá morrendo em campo. Eu sempre falei disso semana passada do Josh McDaniels e repito o meu critério para usar no Bill Belichick. Se o Brian Flores está indo mal, se o Josh McDaniels está indo mal, quem tá abaixo está indo mal, quem tá acima tem que vir tomar responsa e fazer sair certo. Então todos os erros podem nem ser do Bill Belichick, mas ele é o cara que está acima de todo mundo, e eu acho que se ele vê um erro, ele tem que ver, tem que identificar, ir lá, e se for preciso tirar o cara e ele tomar a decisão certa. Então, para mim, Bill Belichick, ficou muito claro que esse time, não só dentro de campo, mas fora de campo, faz muito erro, e nesse jogo ficou bem óbvio para mim, Bill Belichick o pior no jogo. Cara, situação parecida, né? Eu ia votar nele também, mas já que você votou, eu vou selecionar outro jogador, na verdade um jogador, que nem cometeu tantos erros assim porque não participou tanto do jogo, mas que o erro que ele cometeu, a falta de inteligência e de noção do que ele estava fazendo foi tão grande que eu vou votar com o coração, com o ódio que eu tô no coração desse jogo, que foi o Jonathan Jones. Cara, você não pode tentar interceptar aquele passe faltando 7 segundos com o adversário sem ter timeouts, cara. Deixa o cara receber, faz o tackle, acabou o jogo. Vitória dos Patriots, título da NFC East. Não, ele vai tentar interceptar o passe, dá o bote, erra e desencadeia aquela sequência de loucuras. Posso estar sendo um pouco injusto com o coitado, mas tô com raiva, cara. Tô com raiva desse erro dele. É mais um que vale também pelo tanto de bobeira que já fez esse ano também. Dá pra juntar uma gordurinha aí que tem e pôr nele sem dúvida nenhuma. Próximo jogo é o Pittsburgh Steelers. Mais uma vez, todo ano tem um jogo sempre complicado, de dois times que se enfrentam, como eu falei, todo ano, se conhecem. Mas os Steelers vem numa maluquice aí também, né, Sidney? Um vai, mas não vai. Agora vai, não deixa de ir. Sem Le'Veon Bell, provavelmente sem o corner de running back. 3 derrotas. Tudo pode acontecer, né? Com esse Patriots também que não tem identidade, como a gente falou. O problema é esse. Qualquer coisa pode acontecer nesse Patriots e Steelers, né? Eu achei interessante. Tinha um cara lá um insider lá dos Patriots, né, dos Estados Unidos, falando assim: torcedor dos Patriots, se você quer melhorar seu dia, se alegrar, sintonize numa rádio de Pittsburgh e veja o desespero da galera com relação aos Steelers, né? Você vai ver que a sua situação tá melhor. E eles vêm numa fase horrível, né? São 3 derrotas seguidas. Dessas 3, 2 são jogos que eu achei que eles venceriam, que é Broncos e Raiders. Perderam pro Oakland Raiders, que tinham 2 vitórias até então. A derrota pros Chargers eu até acho normal. Não acho tão normal diante do que o jogo se desenhou, que os Steelers chegaram a estar ganhando por 14 pontos no segundo tempo e deixaram os Chargers virar. Então, são 3 derrotas seguidas, e a última vitória deles contra o Jacksonville Jaguars, na semana 11, foi um jogo em que eles mereciam perder o jogo, estavam perdendo por 8 pontos, faltando poucos minutos para terminar, e conseguiram uma virada lá na sucessão de erros do Jaguars. Então, assim, não é um time que vem atropelando todo mundo, longe disso, ele vem sofrendo bastante. Agora, tem um time extremamente talentoso, principalmente no ataque, um time que joga em casa e tá jogando a sobrevivência, né? Porque o Baltimore Ravens da divisão dele já tá batendo ali, já tá aparecendo no retrovisor. Se os Steelers bobearem, podem perder a divisão e até ficar fora dos playoffs. Então, assim, é jogo de tudo ou nada pra eles, e eu acho que vai ser um jogo bem complicado pra gente, mesmo assim. Isso que eu ia falar. Tá, essa parte do programa que a gente vem aqui falando um pouco do próximo jogo,
tá quase... é quase impossível de falar. E duas, tá quase que não fazendo nenhum sentido. Não vale a pena fazer, porque a gente não sabe que Patriots que é esse. A gente não consegue saber que Patriots que vai entrar em campo. Se é o Patriots que joga com a defesa, se é o Patriots que corre com a bola, se é o Patriots que passa a bola, se é o Patriots que tem apagão. Não dá pra saber, então não adianta a gente ficar prevendo nada, porque não vai dar pra saber. Tem que ver na hora o que vai acontecer. De verdade, tá maluco. Então, pra mim, de boa, ganhar dos Steelers não vai me assustar, perder dos Steelers não vai me assustar, sinceramente. Eu tô assim, nesse ponto com esse Patriots 2018. E pra gente começar a falar um pouquinho de playoffs, Sidney, que estamos chegando lá, como a gente falou no começo do programa, os Patriots têm a seed 2 nesse momento, e Chiefs com a seed 1, então a gente jogaria em casa até uma eventual final de AFC, e se fosse contra os Chiefs a gente jogaria fora. Folgaríamos na primeira semana, e a gente tem aí os 4 indo no wildcard nesse momento, o Texans como seed 3, os Steelers como seed 4, Chargers com a seed 5 e o Ravens com a seed 6. Então neste momento a gente só sabe que a gente não pegaria o Ravens por ser a pior seed que iria direto para os Chiefs. Então teria Chargers, Steelers e Texans. 3 probleminhas aí, né, cara? 3 probleminhas, e a situação bem interessante que os Chargers são a 5ª seed, mas tem campanha melhor do que a terceira e a 4ª. E por que eles são 5ª seed se ele tem campanha melhor? Porque eles são da mesma divisão dos Chiefs, e as 4 primeiras seeds não necessariamente são os 4 campeões de divisão. Então uma coisa bem interessante pode acontecer: se os Chargers ganham dos Chiefs essa semana e vencem seus próximos jogos, eles podem ficar com a seed 1 e derrubar os Chiefs pro wildcard. Então você pode acontecer um cenário até que pouca gente está prevendo, de a gente receber um Kansas City Chiefs no Divisional Round em Foxborough. Tudo pode acontecer aí. Eu não queria perder esse time do Chargers agora nesse momento. Eu não gostaria de enfrentar essa defesa do Baltimore Ravens nesse momento, tá voando. Então assim, preferia pegar Texans ou Steelers, né? Posso até mudar de opinião dependendo do jogo de domingo contra os Steelers, posso ficar assustado, mas a princípio, pelo que eu vejo, eu acho que os melhores adversários para nós seriam Texans ou Steelers. Texans? Dá trabalho pra gente sempre também, hein? Imagina Baltimore Ravens, todo jogo contra o Baltimore de playoffs. Meu Deus do céu, eu não sei, pra onde eu olho aqui eu assusto, pra falar bem a verdade. Agora fala a verdade, né? Em outras épocas a gente olharia pra isso aí e falaria... vem aí, aí que a gente dá conta. Texas, freguês. Steelers, freguês. Quando seu time não inspira confiança, tudo muda, né? Quando o time não... pra você ter uma noção, no In The Hunt... É muito difícil, mas pode acontecer. O Browns ainda tá no In The Hunt. Até o Browns eu já tô com medo já, cara. Se vier pros playoffs. Colts, Dolphins, tem muita gente brigando pra entrar. O negócio tá bom. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 times ainda na disputa aí pra entrar nesses playoffs. Uma coisa que a gente sabe que era pra ter acontecido domingo, mas na próximo domingo pode acontecer. Se os Patriots ganham dos Steelers, a AFC East é nossa, ou até se a gente perder, mas o Dolphins perder o jogo deles, também a AFC East é nossa. Então isso já tá mais que... não vou falar que tá garantido, porque igual o último jogo que eu achei que tava garantido, mas é o que tá mais desenhado dos Patriots ganharem a AFC East de 2018 pela 10ª vez seguida, recorde e tal, e aí a gente vai ver o que acontece com esses playoffs. Certo, Sidney, jogo então do domingo contra os Steelers vai pra TV, certo? Porque é aquele jogo das 7 da noite, né? Segundo horário, o Patriots Steelers na ESPN já tá confirmado, então vamos lá torcer e sofrer. Beleza, então, cara, até semana que vem. Abraço, galera. Um abraço. And the way that they play as a team, and will always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense